Então vamos começar porque eu acho que a galera já, aí já começou mesmo, né? O Agora pessoal, foi? Agora foi? agora foi, eu tô vendo. Então, beleza. Então bora começar aí. É isso aí, galera. Ó, aconteceu uma coisa muito canal Errei aqui, só pra explicar pra vocês no começo. É a primeira live do canal Errei, estamos aprendendo aí como fazer lives, como começar aí a trazer um conteúdo diferente pra vocês que gostam de viagem. E eu tinha esquecido simplesmente de apertar o botão pra iniciar a live. E aí a gente ficou, tipo, se vendo, falando, e aí, acho que tá ao vivo. Desde as 8 da noite, ficamos 20 minutos aí. E aí, agora acho que tá ao vivo, acho que tá ao vivo. E eu não tinha apertado o botão. E depois que eu apertei o botão, eu desconfigurei o resto. Mas já arrumamos. Agora É configurou isso tudo. aí, agora tá valendo. Começamos agora a primeira live do canal Errei, entrevistando a Mari, do Entre na Mente de Mari. Então, nada Foi. mais justo do que ela mesma se apresentar. Como vocês já viram, ela mora nos Estados Unidos. Então, vou deixar agora ela se apresentar aqui, falar o que ela quiser sobre o canal dela, sobre o conteúdo dela. Então, é com você, Mari. E aí, galera, beleza com vocês? Oi, canal Errei, obrigada pelo convite, Luan. Muito legal participar, principalmente desse assunto de intercâmbio e de tirar dúvida da galera que pergunta muito, principalmente a respeito dos Estados Unidos. Acho que no Brasil a galera gosta muito dos Estados Unidos, né? E, enfim, eu sou a Mari, moro nos Estados Unidos desde 2018. Mas no total, eu já fui, voltei, então faz mais ou menos 5 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. É, e, enfim, estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Eu tenho um canal também que chama Entre na Mente de Mari, que eu conto várias coisas de viagens, porque eu também sou apaixonada por viagens, assim como Luan e Alê, e eu falo bastante dos Estados Unidos. Ultimamente, eu tenho falado bastante dos Estados Unidos, e é isso aí. Muito bom, muito bom. E quanto tempo que você tá aí já, Mari? Olha, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2009, Caraca. faz 11 anos. Primeira vez que eu vim como au pair. Então, o Uhum. programa de au pair é aquele intercâmbio que você vem, mora com uma família americana e toma conta das crianças. Eu morei 2 anos como au pair aqui, depois mudei meu visto, acabei ficando aqui mais com visto de turista, fiz um curso, fiquei viajando pelos Estados Unidos e aí resolvi voltar para o Brasil, porque o visto expirou e, enfim, não sabia o que eu queria fazer e Uhum. queria viajar mais, acabei voltando para o Brasil. Quando foi 2018, eu voltei para cá porque eu casei com um americano e eu voltei para cá com um visto que chama K1, que é o visto de noiva. Então eu vim com esse visto para cá, casei, descasei e continuei, e continuei aqui. Meu. Então, no total faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos, quase seis Caraca, é anos. muito tempo, muito tempo. Não, eu lembro, tipo, tem vídeo no canal aqui pra quem quiser ter a curiosidade de assistir. Eu até tava conversando ontem com a Mari e a gente tava lembrando que o vídeo mais bombado aqui do canal, a Mari aparece. Tá vendo? Que é o vídeo do bairro da Claro, Liberdade. O que fazer no bairro da Liberdade? A Mari está com a gente nesse vídeo, tá eu vendo? estou lá também. A Desde gente o. deu um rolê na Liberdade, bem legal, porque eu também sou de São Paulo, né? Esqueci de falar disso. Sou Uhum. de São Paulo também, e enfim, daí a gente foi dar um rolê na Liberdade quando eu estava em São Paulo. E aí foi bem bacana mesmo esse rolê. Mas é bem legal. E o legal é que a gente se conheceu pelos canais mesmo, né? A gente se conheceu pela Foi. internet. A Foi gente. pela internet por causa dos canais, por causa das viagens. E agora só falta vocês virem pra cá pra gente dar um rolê aqui na América, Não, né? com certeza. Quando o corona passar aí, quando a coisa der uma boa melhorada, a Daí a gente gente, vai. A gente quer muito viajar. com certeza. E até a falar, você falou que o visto expirou, né? A primeira vez que você foi. Quanto tempo dura? Eu não tenho muita noção. Quanto tempo você pode ficar com o visto? Era turismo ou era estudante? O que que era? Então, o primeiro visto que eu vim era um visto de au pair. Você Hum, pode ficar 1 ano com visto de au pair, ou você uhum, pode. Aí, quando você tá aqui 1 ano, você pode estender para mais um. Então, hum, eu fiquei 1 ano, não achei suficiente, estendi e fiquei 2 anos. 2 anos eu ainda não achei suficiente. uhum. E daí eu fui e peguei um visto de turista. E com Cara, visto de turista, você fica, na verdade, você pode ficar 6 meses.
Só que depois, quando tá chegando 6 meses e você quiser ficar mais, você pode estender para mais 6 meses dentro dos Nossa, Estados Unidos. Então, assim, com visto de turista, muita gente não sabe, mas você pode estender e acabar ficando um um ano aqui. ano. Visto de turista, isso. E aí foi nessa que eu fiquei aqui, tipo, decidindo se eu queria ficar aqui ou não, Uhum. porque na verdade eu tava procurando uma faculdade para fazer um mestrado, mas acabei que eu não achei, eu achei umas que era muito caro, e eles também não aceitaram o meu diploma do Brasil. Enfim, é meio diferente, assim, a questão de educação aqui. Uhum. Então, eu desisti, eu falei, vou ficar só um ano aqui curtindo, né? Já fiquei dois, vou ficar mais um curtindo, e daí o que que eu fiz? Daqui eu fui para Europa. Daí eu fiz um rolê na Hum, Europa, tá? Um mochilão na Europa, daí voltei pro Brasil. entendi. Não, bem legal. E, E eu acho que aí foi quando a gente se e conheceu, depois desse mochilão da Europa, provavelmente. foi quando eu voltei pro. Porque eu comecei o canal no YouTube Uhum. quando eu tava aqui em 2013, que foi quando eu tava com visto de turista. Então eu comecei o canal aí, e daí quando eu voltei pro Brasil foi que você também tava começando um canal e a gente se achou na internet, começamos a trocar ideia de viagem. Uhum. E o visto de noiva, para finalizar o assunto do visto, eu vim com esse visto que ele é assim, você passa por um longo processo, tipo, o visto demorou 10 meses para sair. Caraca, Então eu nossa. fiquei esperando no Brasil, tipo, quem aplica é o cidadão americano, né? Aí quando aprova, a pessoa pode viajar para os Estados Unidos. Quando você chega aqui, você tem 3 meses, que são 90 dias, na verdade, para casar. Por isso que tem aquele Ah, eu ia programa. falar isso. Eu ia falar, aquele programa da Discovery lá, Home and Health, Sim, 90 dias pra casar, é fake ou é isso. verdade? Então, é verdade. É desse visto, é verdade, isso daí. É um visto que chama K1, que você solicita o visto e quando você chega, você só tem 90 dias para casar com o Caraca. cidadão ou a cidadã americana. Então tem o programa 90 dias para casar. Quem não assistiu, assista porque é muito É muito engraçado. engraçado, nossa. Enfim, daí é isso. Não, é muito. Mas tem Esse programa é muito legal mesmo. Mas aí então, 10 meses, você tem que dar entrada. Esses 90 dias é só depois, é isso? Tipo. os Ah, 10 entendi. meses demorou para sair, para o visto ser aprovado. Nossa. Aí, quando é aprovado, você pode viajar. Quando você chega nos Estados Unidos, é a partir da data que você chega, eles começam a contar 90 dias a partir daí. Ah, entendi. Aí, ó, pra quem tem curiosidade, interesse, às vezes, né? De, tipo, conhece alguém que tá afim aí, tem Eu essas tenho, burocracias. inclusive, eu tenho um vídeo, tem muita gente que não sabe da existência desse visto, né? Eu Uhum. tenho um vídeo, inclusive, no meu canal que explica todo o processo do visto K1. Então, se alguém tiver interesse, mas eu também já aproveito para alertar Uhum. que às vezes você conhece uma pessoa desesperadamente pela internet, você não conhece a pessoa muito bem e acaba numa cilada. Então, também, gente, cuidado com isso aí também, achar uma pessoa X lá do outro lado do mundo. E daí, às vezes, a pessoa meio tanta na cabeça. Então, Uhum. também tem que. Com certeza. Até porque tem pessoas boas e ruins em todos os países, né? Não é porque às vezes o país tem uma educação melhor ou tem um índice de, sei lá, um salário melhor, uma coisa melhor, que as pessoas têm uma índole melhor ou não, né? Vão Tipo, ser as mais maravilhosas do mundo. E ex- daí também já entra num assunto, Luan, que eu vejo muito assim que a galera no Brasil idolatra muito os Estados Unidos, assim. Uhum, Então, é um país de primeiro mundo, é um país uma puta potência e tal, potência mundial, não sei o quê, muito rica. uhum, E com certeza, cara, a vida aqui é muito mais fácil que a vida no Brasil, né? Então, assim, salário é mais fácil, você comprar as coisas é mais fácil. Então, você tem acesso a lazer muito mais fácil, né? Então, assim, porque as coisas são mais baratas e mais acessíveis. Porém, apesar de ter muitas, os Estados Unidos é meio que uma coisa muito engraçada, assim, porque apesar de ao mesmo tempo ser um país muito evoluído e um país que tenha, sabe, conquistado várias coisas, vários direitos, ao mesmo tempo ainda tem uma outra parte da população que é bem conservadora, uhum. assim, é contra várias outras mudanças evolutivas e tudo.
Então, é um país bem meio a meio, assim, Uhum. não tem uma perfeição. Ainda mais a gente que viaja, a gente consegue perceber um pouco isso, né? Como que eu diria? A cultura mesmo a forma com que as pessoas agem. Até, por exemplo, na Europa, que a gente acaba numa mesma viagem passando por vários países, a gente percebe a diferença entre um povo e outro, entre um país e outro, né? E aí os Estados Unidos, assim, eu não conheço, nunca, eu tenho muita curiosidade de ir, eu quero conhecer, não conheço ainda, a Lê já foi, ela fala super bem, ela adorou as viagens que ela fez. Mas a gente vê até pelas notícias, até pelos filmes, que existem pessoas extremamente legais e cabeça aberta, assim como existem pessoas extremamente conservadoras. é, e às vezes até a questão é mais latente até do que o Brasil em alguns pontos, né? Tipo, de ser mais forte. Hoje em dia eu já não consigo mais falar. Eu tinha essa visão até alguns anos atrás. Hoje em dia o Brasil também tem pessoas muito extremistas, assim, que eu É, não é, tinha essa visão, pelo menos há alguns anos atrás. Eu não sei eu também não. se E era graças falta não sei, ou se não era tão latente, né? Mas hoje em dia eu já consigo ver que existem. Mas nos Estados Unidos parece que não é algo tipo, que surgiu só esse ano, é uma coisa que já vem eu tendo sempre pessoas tive. radicais e extremistas por todos os lados, assim, de Dos todos dois os. lados, tem uns. Isso, é muito E louco aqui isso. é um país que tem uma população muito grande, né? Aqui são Sim. mais de 300 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas mais do que o Brasil, né? No Uhum. Brasil nós temos 200 200. milhões e poucos aí. É, Aqui nos Estados Unidos já só 100 milhões mais, né? A muita mais. gente, é muita gente. Então é muita gente. E tem essa mesma coisa de regional, né? Que o Brasil tem, por exemplo, é um país grande aqui também, e dependendo da região, são culturas um pouco diferentes, digamos assim, Sim, sei lá, lá no Texas uma pessoa que é muito mais conservadora do que uma pessoa de Nova York, tem aquela coisa, né? com certeza, tem. Tem cidades aqui, né, se você, quanto mais para o interior você for, mais você vai ter mais pessoas da asa conservadora Aham, e extrema direita. E se você for assim mais para cidades maiores, Nova York, as mais tipo DC, né, que é Washington DC, a capital. Se você for para Los Angeles, por exemplo, né, São Francisco, que tem uma uhum, comunidade gay enorme e tal. Aí tem outro lado, né? Tem a outra asa que é mais tolerante, tem a cabeça mais aberta para certas questões e tal. Então é uma coisa mais. uhum, Então você tem de tudo aqui, você vê de tudo. uhum, E na questão social também é a mesma coisa. Se você for, tem lugares assim, né, interiorzinhos que tem uma população só branca. uhum, Agora, se você for por uma Nova York, uma DC da vida, você vai ver uma população preta bem maior, assim. uhum, Então é muito, uma das coisas que eu falo que é muito legal aqui nos Estados Unidos é muito diverso. É uma uhum, diversidade gigante, assim, gigante, além da diversidade dentro do próprio povo, né, que você vê pessoas de tudo quanto é forma, de tudo quanto é pensamento, uhum, tem também muita gente de outros países. Então imagina a mistura que é, tipo, o próprio povo é diferente, daí vem pessoas da América do Sul, daí vem os mexicanos, uhum. daí vem, cara, indiano. Nossa, tem indiano pra cacete. Tem asiático também. Sim, dá É com engraçado, pau. porque assim, no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, mas a imigração ocorreu aqui há muitos anos atrás, assim, né? Sei lá, 70, 80 anos atrás. Então, a gente vê muitos filhos, né? Netos, até Outras pessoas. gerações. Sim, agora nos Estados Unidos é uma imigração constante, né? Então, assim, você Constante. vê gente chegando todos os anos, assim, para É, tentar, né? O sonho americano, tentar ter um salário a bom, galera vem uma buscar o casa famoso. boa. Então, assim, você vê muita. É um pouco diferente. Assim, até você tem aquela coisa do imigrante que às vezes não fala nem a própria a língua local. Aqui a gente encontra, existem imigrantes, né? Assim como tá tendo aqui vindo da América do Sul e tal, mas assim, nos Estados Unidos vem do mundo inteiro quase, né? Assim, é uma coisa muito E o forte lá, tempo né? inteiro, né? Isso. E agora, saindo um pouco da parte política, tem as perguntas que a galera fez também, porque
é engraçado. Tipo, a gente tem essa curiosidade na questão política e tal, que a gente vê as notícias na TV, mas a gente tem curiosidade de várias coisinhas que às vezes são coisinhas que a gente fala assim, meu, eu não sei se eu vou perguntar isso, é tão besta, ai. E tipo, e é engraçado, o pessoal mandou e teve um pessoal que colocou assim, ah, não fala meu nome não, que eu tenho meio vergonha, sabe? Aquelas coisas meio, tipo, é uma pergunta Sério? muito besta, mas, meu, é aquela coisa que o professor falava no colégio. A sua pergunta, Nenhuma pergunta é, sua pergunta pode ser a do seu coleguinha. do Então, coleguinha, e nenhuma pergunta é besta, nenhuma pergunta é inútil, nenhuma pergunta, né? O professor sempre exatamente. falava, né? Não deixe de perguntar. Ó, fiz uma colinha aqui. Então, E aí aqui. Ó, primeira pergunta que teve muito assim, tipo, vamos ter que falar, então se não quiser se estender muito, mas como está o corona aí? Tipo, uhum. é, porque a gente tá vendo os números, né, que os Estados Unidos é o primeiro país com mais casos, mas o Brasil tá ali encostando, então, tipo, como é que tá, onde você tá morando, como que você tá sentindo, as pessoas, tipo, tão preocupadas ou, tipo, não tão preocupadas, como que tá sendo? Bom, eu, assim, Luan, no começo do coronavírus, eu estava morando numa cidade. Agora eu mudei para outra. E Uhum, agora, no momento, eu estou em outra. Então, tio, assim, tipo, eu posso te dar mais ou menos tá acontecendo, como eu tô vendo, assim, o corona, está me impactando. É, bom, no começo eu estava em Virginia Beach, onde eu morava, que é uma cidade praiana, né, já pelo nome Virginia Beach. E lá as pessoas demoraram um pouco para se tocar que o negócio estava realmente, né, saindo do uhum, controle, que era um negócio sério. Quando de repente o governador se tocou, ele colocou lá um lockdown e fechou tudo, inclusive, né, as coisas igual aconteceu no Brasil. uhum, Eu vi assim que as pessoas no começo, na primeira, na segunda semana, as pessoas começaram a ficar com medo. Então você via pouca gente na rua. Realmente você via que as pessoas estavam ficando em casa. uhum, Foi passando o tempo, começou a perceber que a galera, porque aqui começou, estava o contrário do Brasil, começou a entrar o calor aqui. uhum, Quando no comecinho do corona ainda estava fazendo um pouco de frio, começou a fazer calor. Meu, a galera não se aguentou ficar aguentou ficar uhum, preso. Então começaram a sair, então você via muita gente fazendo exercício. Só que a diferença é que assim, Virginia Beach é um lugar que tem a praia, tem várias trilhas para você fazer caminhada, e são largas, tem muito uhum, espaço. Então, você andava, você passava 1 quilômetro de distância da outra pessoa. Então assim, uhum, nunca, nunca teve aglomeração assim, né? uhum, É, tá, depois disso eu mudei para Washington DC, né, que é onde eu moro no momento. uhum, Quando eu cheguei em DC, eu percebi que em DC, como é uma cidade maior, as pessoas estão mais aglomeradas, tem mais prédios. Então eu percebi também todos os restaurantes, os supermercados, eles são pequenininhos um do lado do outro. uhum, É, o estacionamento é tipo subterrâneo. Tipo, onde eu tava morando, era estacionamento assim, ao ar livre, de tanto espaço que tinha. Já nas cidades grandes, né, estacionamento garagem, né? Tipo, uhum, então, como tá todo mundo muito mais aglomerado, eu percebi que a galera tava, assim, levando muito mais a sério em DC, né? E eu não via nenhuma pessoa sem máscara. Nenhuma, tipo, na rua, até lugar. Eu mesma comecei a me sentir mal, porque quando eu saí ao ar livre, porque eu continuei saindo porque eu tinha que trabalhar. Então, uhum, assim, saio para trabalhar, né? Desde que uhum, começou o corona, a única coisa que eu tenho feito é sair de casa para trabalhar. Ou então uhum, para fazer alguma caminhada e tal, assim, não para me aglomerar nem nada. E, assim, eu via as pessoas, todo mundo na rua de máscara em qualquer lugar, principalmente lugar fechado. uhum, Foi agora, começo de junho, abriram restaurantes, os supermercados e os restaurantes estavam. Os supermercados estavam abertos normal, os restaurantes estavam abertos só para delivery. Você uhum, ligava e aí, ou eles mandavam entregar, ou então você ia e buscava com o seu carro, eles vinham e te entregavam na janela do seu carro, sabe? É, e aí aí eles começaram a abrir no começo desse mês
os restaurantes com a capacidade pela metade. O estado da Virgínia começou a fazer isso. Eu acho que todos os estados dos Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas eu acho que todo mundo já começou a abrir a tal da fase 1 que eles estão falando. Uhum. Abriram os restaurantes com a capacidade 50%. Então, eles podem, principalmente restaurante que tem espaço ao ar livre, eles mandaram botar todas as mesas no ar livre. E, enfim, tá? E assim, com máscara, você só pode entrar com máscara e tal, o garçom e todo mundo dos restaurantes, todos os lugares, tudo com máscara. Porém, no final de semana aí, 2 finais de semana passado, eu fui pra Virginia Beach de novo, resolver umas coisas e cheguei lá e eu vi assim, no calçadão da praia, no calçadão e na avenida principal, como abriram todos os restaurantes, cara, tava lotado, lotado. Eu passei É, de carro e eu eu e um amigo, que era um amigo que eu morava junto com ele, a gente estava procurando um lugar que fazia 3 meses que a gente não comia fora. A gente Uhum. estava desesperado para encontrar um lugar que tava com as mesas para fora para comer alguma coisa. Uhum. Cara, tava tão lotado que a gente desistiu. A gente, não, vamos deixar quieto. Complicado. Não, é bem complicado. Assim, eu ouso dizer que eu acho que normalizar mesmo só depois que tiver uma vacina, porque, tipo, é muito complicado. Eu acho que vai ficar nesse abre e fecha, porque abre, em algum momento o pessoal vai se aglomerar, e aí depois vão Ai, contaminar e vai fechar. agora sim, você percebe que as pessoas estão ficando mais relaxadas e tipo Uhum. assim, eu acho que dá. Como estão abrindo, então assim, Sim, sim. é, se você abre uma loja, se você abre um restaurante, você abre alguma coisa, vai ter gente que vai. Uhum. Não adianta você querer mandar as pessoas fiquem em casa e ter uma loja aberta. As Sim, pessoas vão. eu acho que assim, a solução assim, mais viável no momento se você tá com vontade de comer alguma coisa fora, você pede, né? Tipo, Pede, delivery e tá? tal. Eu acho que tá sendo uma solução É bacana. a melhor. E aí, já emendando que você falou de comida, agora eu vou sair do corona, que a gente já captou aí como é que tá a coisa, Como é né? que tá aqui? Eu acho que assim, em relação à pandemia, a gente vai sentindo aí semana a semana, né? Mês a mês. A última, agora para fechar esse Aham. assunto, o Trump deu essa semana aí, falou uma coisa polêmica aí que ele falou, vamos parar de fazer os testes porque daí não tem mais casos. Ele falou exatamente isso. Vamos parar de fazer testes porque É não vai ter mais. lógico, se você E é um pouco não óbvio, né, testa. meu amor? Então, mas assim, aqui meio que a situação daqui e do Brasil tá É meio muito que parecida, né? parecida. Assim, é complicado. Mas e ainda tem o agravante que aí os hospitais eles não são públicos, né? Assim, Não. se Aí você eu vi ficar. uma notícia que também foi assim, eu até postei no meu Insta, no Stories, Uhum, que um cara em Chicago, eu acho, em Seattle, um uhum. cara, um morador de Seattle, um senhor se curou do coronavírus, só que saiu do hospital, foi para casa com uma conta de US$ 1 milhão. É isso aí. Aí coloca aquele meme do se saia coronavírus. Se saia, porque 1 milhão é Meu, complicado. o cara, Nossa. ele sobreviveu com corona, mas morreu de infarto, cara, porque uma conta de um milhão. Eu vi essa matéria aí. Bem embaçado, bem embaçado. Falaram que o preço médio de uma internação de coronavírus era US$ 30.000. Assim, Nossa, o médio. Então imagina, tipo, poxa, você vai ficar lá, sei lá, que seja uma semana internado, você vai ter que pagar US$ 30.000. É a complicado, né? situação assim de seguro de saúde aqui Uhum. é complicada, é muito, extremamente caro. Não é. E aí fechamos esse assunto do coronavírus. Vamos trazer coisa boa. Vamos falar aqui de TechPix, né? Não, vamos falar de as perguntas da galera. Teve várias perguntas de diferenças. A galera gosta de saber diferença. Tipo assim, qual é a diferença tal e tal coisa? Tal e tal coisa. Aí Uhum. teve gente que falou que podia falar o nome, mas teve gente que falou, não, eu tenho meio vergonha e tal, não sei o que. Aí não Uhum. vou falar. Então, começando com uma que você sentiu muita diferença na comida? Tipo, e aí ela ainda perguntou no final aqui, tem comida japa nos Estados Unidos? Tipo, igual aqui? Sei lá, acho que ela quis dizer dos Será que ela é de São rodízios, não Paulo? sei. Não sei, eu não sei, ela não colocou aqui o nome. Não, ela colocou o Entendi. nome, mas eu não vou falar, porque ela só falou assim, anônima. Aí eu falei, beleza.
E, Então, mais alguma coisa da ela, pergunta dela? ela falou assim, se você sentiu muita diferença entre a comida, provavelmente nesse caso da diferença seria provavelmente nossa comida do dia a dia, né? Não sei. Agora, Sim, ela perguntou da comida japa também. Ah, tem comida já. japa porque eu amo, tipo, então, acho. Isso é uma, então, assim, se não tiver, ela não vem, né? Então, Então, é, bom, sobre a comida, no dia a dia, assim, realmente os americanos têm uma dieta, uma comida muito diferente da nossa. Eles não comem assim. Primeiro que o almoço não é o principal, não é a refeição principal deles, não é o almoço, é a janta. Então, no almoço eles comem alguma coisa pouquinha, uhum, uma coisinha básica, e na janta eles comem hum, uma coisa maior, assim. E aí eles jantam muito cedo, né? Geralmente é 5, 6. Nossa, americano que janta tarde é porque realmente não tem tempo, ou é americano solteiro, mas as famílias caraca, mesmo. 5 da tarde de jantar? Eu já jantei 5 da tarde com a família que eu morava, e quando dava 8 horas da noite, eu já tava com as lombrigas atacando de novo, morrendo de fome. E eu ficava com vergonha, Mas tipo, porque eu eles não morava. comem mais nada depois? E Depois sei da. lá se eles comem. Eu sei que assim, às vezes é que o pai e a mãe, quando é família que tem criança, eles colocam as crianças pra dormir. Entendi. As crianças também têm um ritmo que assim, tem uma rotina de dormir cedo. Hum, Então eles jantam 5, 6 horas, 7, 8 no máximo, as crianças já estão dormindo. Então os pais, depois eles comem uma coisinha, né? uhum. Comem um snack antes de dormir. Só que eu tinha vergonha, porque assim, eu morava com a família, então eu jantava, depois eu ia pro meu quarto, que era no basement, no porão, e aí eu ficava com vergonha de subir na cozinha e fazer barulho de novo. As crianças já estavam dormindo. Pra Puta, era um pegar saco. coisa. Então eu comecei a colocar umas coisinhas de comer na gaveta do, Do do, do quarto. meu quarto. É a melhor coisa, não. Não dá pra ficar sem comer, não. Mas é isso, né? Eles não comem, por exemplo, não tem. Então, ao Não tem. almoço eles fazem um lanche. Por isso que o É um almoço em inglês chama lanche. lanche, é lanche. Lanche. Ó, vocês. Galera, canal em Olha Cultura aí, aqui. Eu não queria realmente. começar a falar o inglês aqui. Eu não queria. Eu Meu, queria. Luan, olha, bem que tem a ver muito isso, né? Ah, eu não queria E lanche. começar, mas já que eu comecei, né? Vamos em frente aqui para a próxima pergunta. Eles falaram das festas aqui também. Tipo, Ah, ela não falou. Ah, da ah, e da comida comida japa. japonesa também. Esqueci Vamos de falar. responder, senão a Bom, menina vai. comida japonesa Coitada. tem restaurante, sim. Tem restaurantes muito bons de comida japa. Dá pra achar, não são todos, mas eu já fui em muitos restaurantes de comidas japonesa muito bom. E eu amo também comida japonesa, então eu sempre fico caçando onde que tem um restaurante bom. Eu acho que o hot roll foi criado nos Estados Unidos, né? Tipo, essa É, adaptação aí de hot sim. roll. A única coisa que é mais difícil de achar aqui é temaki. Hum, Temaki meu, não são, é muito raro um restaurante ter temaki. caraca. É, É um mas o resto negócio mais simples, né? Assim, tipo, se ele faz o sushi, ele podia fazer o temaki. Mas, tipo, meu, dá a mesma coisa, é, só um pouco mas, maior, mas exatamente, é o mesmo processo, quase. E aí das festas, falaram, e aí, como que é, assim, tipo, é muito melhor que aqui, as festas, as músicas são muito mais legais, nas festas a galera é igual American Pie, tipo, ó, tem as baladas daqui toca muito, as baladas comuns tocam muito hip hop. Então, uhum, assim, os hip hops, esses hip hops pop, né? uhum, Que também no Brasil toca bastante também. E tem, dependendo da cidade, se for uma cidade grande, você acha todo tipo de balada. Você acha as baladas mais alternativas que toca rock, você acha as que tocam banda ao vivo, você acha as que tocam reggae. Mas a coisa mais popular e o que mais tem é balada com DJ que toca hip hop. uhum. Balada eletrônica também tem, mas não é muito comum. Também, assim, não é tão famoso e tão, assim, frequentado do que uma balada que toca hip hop. Uhum. A cultura hip hop aqui é muito grande. Eu acho que o hip hop é o que tá dominando, né, mesmo, o mercado hoje em dia, assim, o Sim. global, né, sim.
Bom, eu não reclamo porque eu amo. Eu Eu gosto amo também, eu gosto. pop. Não, Então eu não reclamo. não Mas é. eu sinto falta de. O que eu sinto falta é de. Dependendo da cidade, você não consegue achar banda ao vivo. Tipo assim, sabe? Que nem Hum, tem em São Paulo, pub com uma banda ao vivo de pubzinho de rock. rock. Uhum. Cara, tem assim, dois gato pingado pela cidade e pronto. Agora, uma cidade que eu fiquei assim, mano, eu não queria mais ir embora, eu queria morar lá, foi Nashville. Nashville tem uma avenida que eu acho que chama Broadway, eu não sei. Cara, Nashville é fantástico, cara. Eu super recomendo. Olha. É no Tennessee. E tem uma avenida que é só de baladas, bares e tal. E o country, né? Aham. Country, a música country, que é a música dos Estados Unidos, né? Que é muito típica. Uhum. A maioria das bandas e a maioria dos cantores e dos artistas country sai de Nashville. Então Olha. você vai nessa avenida e tem assim muitos artistas independentes que estão cantando lá ao vivo. Então assim é muito show, é Bem muito assim legal. foi as baladas e os bares que eu mais achei mara aqui dos Estados Unidos foi em Nashville, Bem sem legal. dúvida. Fora que também O- a- o country, ele é o berço do rock também, né? Tipo, o rock, assim, ele foi evoluindo depois que misturou um pouco do blues com o country, né? Com aquela pegada country. Então, provavelmente, nesses lugares você vai acabar encontrando também bandas de rock além de country também, Não, né? sim, sim, todos os bares, assim, a avenida todinha, só de bar e de balada. Aham. E cada um que você entra tem música ao vivo, todas com música ao vivo. Então eu entrei em uma que tava tocando Led Zeppelin, uma banda que os caras estavam vestidos com as roupas dos Led Zeppelin, que inclusive o vocalista, que eu Olha. esqueci o nome dele, tá? O cabelo, O... cabelo loiro assim, ó, cheião, igualzinho, cara, igualzinho. Caraca. E assim, tinha. Meu, teve outra que eu entrei também, tava tocando só clássicos, assim, Ramones. E, mano, Meu, sério, muito legal, muito. nossa. E tinha outros que estavam tocando os country também. Teve Johnny Cash, que os caras tocaram. Nossa, eu ia pirar. Cara, Johnny Cash, eu sou bem não. fã, eu Eu, gosto assim, muito. super, principalmente pra quem é fã de música, eu recomendo Nashville. Eu gosto muito, tenho muita vontade. Tem até uns festivais também que eu tenho bastante vontade de ir aí, assim. Nossa, os festivais aqui são É, animais. então. E tem muita Animais. banda que acaba tocando aí e não vem pro Brasil, né? Assim, com tanta frequência, assim. Tipo, É, faz é, muita turnê o aí e bom acaba não vindo. dos Estados Unidos é que, basicamente, assim, manifestações culturais, cara, tudo acontece aqui. Tem Isso todas é as legal. manifestações culturais, assim, os caras fazem aqui, é show, show. E eu sou a showzeira, né? Eu me intitulo, tipo, showzeira. Tudo show de tudo, eu quero ir. Então, aqui tem tudo, cara. Nossa, eu fui em tanto show aqui e barato. Olha que E ainda legal. tem isso, É, né? mas é isso. Balada eu não ando frequentando muito e tal, mas show eu gosto. Quando tem tipo um festival Rock in Rio aqui, um Lollapalooza, ou Ah, eu algum. até vi seus vídeos no Rock in Rio. Então, eu gosto bastante, assim, eu acho, sei lá, eu gosto desses festivais que você acaba vendo três bandas às vezes que você quer ver no mesmo dia, sabe? Então isso é muito Sim, legal, assim, tipo, eu acho mara. E você conhece outras bandas também que uhum, você não conhecia. Eu indo em festival conheci. E falando das festas, assim, que a pessoa falou aí, né, American Pie, não sei o quê, a aham, vibe dos americanos, assim, cara, eles são muito engraçados. Eles em festa, assim, são muito engraçados. Eles são um povo que, apesar das pessoas falarem que eles são muito frios e tal, depende uhum, da situação. Quando eles estão numa festa, eles falam muito, conversa com todo mundo, principalmente quando começa a beber um pouquinho mais, uhum. cara, você vai ver os americanos dançando lá, indo até o Se chão, fazendo solta. roda. Nossa, eles se soltam, eles não faz mó dança tudo feio, tudo duro, mas não tá nem aí, mas dança. Não, é legal. Eu não conheço muitos americanos. Eu conheci um e foi muito engraçado que a gente se conheceu em Paris quando eu tava no hostel e a gente ficou super brother. E ele era muito legal, o cara era muito divertido, tipo, nossa, conversava e não sei o que, e a gente foi pra balada junto, o cara era muito engraçado. E aí eu Pô, fiquei com uma impressão super boa, assim, porque eu achava que ele, assim, é o que eu falo, tem gente legal e tem gente chata em
Então, todos os legal. países do mundo, né? Tipo assim, eu achava assim, sei lá, não sei se esse cara é americano, não sei se ele vai. Os americanos, eles não têm, assim, esses que viajam, então, assim, você Uhum, conheceu esse cara em Paris, por exemplo, uhum, esses que viajam, eles têm uma cabeça aberta. uhum, É, entendi. mas americano tem uma coisa muito assim, eu gosto de viajar, Europa, Europa, Europa. Para eles é Europa Deus no céu, Europa na terra. Então, se um americano viajou aqui, meu cara, a primeira viagem que ele vai querer é Europa. Ah, pra onde você quer ir? Europa. E Entendi. muitos também nunca nem saíram dos Estados Unidos. É, E porque tem os que tem, viajam pelos Estados Unidos também, né? Que tipo tem uns que acaba. viajam por aqui, viajam muito por aqui, mas nunca saíram do país e tal. Tem, é, assim, vários N motivos porque eles não saem muito, mas se você conhece um americano que viaja, né, principalmente um assim que gosta de ir para América do Sul, que Aham. gosta de ir lá para a Ásia, de ir para conhecer umas coisas diferentes, com certeza essa pessoa vai ser assim, cara, uma mente super aberta, Uhum. te tratar super legal. Eu conheci um outro também lá na Espanha e ele também era super, tipo, assim, um cara super cabeça aberta, super culto, falava de vários assuntos. Também tem a lenda, né, de que os americanos, eles não são tão ligados na geografia. Então, tipo, muitas vezes Hum, você faz uma pergunta super básica, assim, sei lá, é, e ele não sabe onde que é o Brasil e a Argentina, sabe? Uma coisa muito assim, tipo, Tem. capital do Inclusive, Brasil, Buenos Aires, tipo... eu já fiz um vídeo, inclusive, com que o vídeo era muito tempo, muito, muito antigo esse vídeo meu. Coisas idiotas que eu já ouvi nos Estados Unidos, de gringos. Conta uma aí pra Então, assim, gente, então. meu, Conta eu umas duas aí. pedi, não só eu, mas eu pedi para amigas minhas que já moraram aqui, já viajaram para cá, ou para outros lugares também, outros países, me mandarem o que elas já escutaram. Uhum. Então, eu lembro de uma muito engraçada, de uma amiga minha que estava no aeroporto, não sei onde, em algum lugar deste mundo, e quando ela mostrou o passaporte, né, a moça falou para ela: Nossa, que legal, Você é de onde? Ela falou: Sou do Brasil. Ah, é Brasil. Olhou o passaporte dela e falou. Aí a mulher perguntou pra ela assim: O Brasil é perto do Rio de Janeiro? Realmente, assim, a geografia tá ali. Você fala, O Rio de Janeiro é perto, fica em volta ali, né? Do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica no meio do Brasil, ali tá no meio. é perto do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o mais conhecido, né? Então, assim, tem uma coisa, uma muito clássica que todo mundo ouve, todo mundo, eu já ouvi muitas vezes, tipo, de onde você, Brasil. Ah, que legal. Aí começa a falar espanhol, quer tentar falar Ah, espanhol com você, né? Tipo, eu sei algumas palavras em Spanish. aham. Olá, como estás? Mas Aí isso você eu fica já meio, ouvi também. Mas não só de, assim, tipo, de outros países, não assim. só de americano, mas de gringos no geral também, É, vocês sim. muito. É que os Estados Unidos a gente imagina que eles vão conhecer um pouquinho mais da gente, que não tá assim, né? Sei lá, tipo. E não, assim, né? Eu sinto que agora tá um pouco mais, eles estão um pouco mais ligados no que, sabe, do que é o Brasil, assim. Porque, porra, o Brasil é um país gigantesco, cara, Uhum. com inúmeros aí, tá na mídia o tempo inteiro. Então, assim, aqui, assim, ultimamente, nesse último ano que eu tô aqui, todo mundo que eu converso, assim, é, incrivelmente, muitos americanos que eu conheci o ano passado, desse ano, é, eles já conheciam outros brasileiros. Inclusive, eu conheci um americano em Virginia Beach, que eu conheci, morava lá e tal, que ele falava português, já tinha ido pro Brasil 3 vezes. Inclusive, tem um vídeo no meu canal com ele, eu entrevistei ele falando português. Olha isso. Então, assim, hoje parece que as pessoas que eles estão um pouco mais ligados no que é o Brasil. O Brasil tá na mídia, assim, o tempo Aham. inteiro, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Na verdade, porque tem um É, amigo meu que é, mora na Suécia e ele falou assim que até o ano passado a galera do trabalho dele lá não conhecia tanto sobre o Brasil, conhecia o que ele falava. E ele falou assim, agora, de tanta matéria que tá tendo, assim, negativa do Brasil lá fora, eles estão, tipo, perguntando toda pra hora caramba. perguntando umas coisas do tipo assim, meu, você é a favor dessas coisas? Tem esse pensamento? É, E, tipo, ele tem que ficar eu se tenho recebido, explicando, sabe? Tipo, é é complicado. chato. Às vezes é Eu bom, às tenho vezes não saber recebido tanto, assim.
é melhor não estar nem na mídia, né? Preferia que Mas não assim, soubesse. eu tenho recebido algumas perguntas é, de americanos assim, ai, como que tá sendo a situação do coronavírus? Tipo, como que o governo tá? Essa pergunta eu já escutei umas 3 vezes assim de americano isso Uhum, recentemente. Como que o governo lá tá lidando? Porque parece que não tá muito legal a situação lá, né? uhum, Aí você, então, né? O que eu posso falar? Então, assim, realmente, mas uma vez, muito tempo atrás, tipo, uhum. primeira vez que eu vim pra cá e tal, saiu uma notícia no Washington, não, no New York Times, eu acho. Não, no Washington Post, que é Washington um Post. Aham. saiu assim na capa, assim, uma matéria muito legal, que era um programa que o Brasil estava fazendo, um programa cultural para crianças em comunidades pobres e tal, alguma coisa do gênero assim, para que estava dando, lembrei agora, que estava dando um tipo um cartão Vale Cultura. Era Uhum, um programa que o governo fez aí alguns anos atrás, tipo, e aí para crianças que tinham uma renda de X a X, e a uhum. criança podia usar no cinema, podia usar no, enfim, várias coisas culturais, assim, no teatro. E saiu uma materiona, assim, bem de capa, assim, no Washington Post. E quando eu vi, eu falei, caraca, que da hora, né? Que eu tava Uhum. trabalhando na casa de uma família e eles receberam um jornal, eu olhei, eu falei, nossa, que legal, meu. Brasil na capa do com uma notícia boa. Que legal. Bem legal, É, né? mas ultimamente Tá difícil. tá assim. Tá Mas complicado. assim, tem muito, tá uma onda de americanos indo morar no Brasil. Caraca, Assim, sério? tá uma onda. Se eu conheci pela internet, cara, juro pra você, uns 5, 6 Nossa. americanos que foram tão indo morar no Brasil e tal, porque quer aprender português e não sei o quê, canal e fizeram canal de YouTube. Então assim, Olha. bombou, cara, no último ano bombou de americanos indo morar nos Estados Unidos, no Brasil e fazer canal no YouTube sobre o Brasil e aprendendo português. Então, enfim, o Brasil tá ficando bem assim do que 10 anos atrás, a primeira vez que eu vim, né? Uhum. O Brasil, assim, ele acolhe muito bem, principalmente gringos. Ele não acolhe muito bem o próprio povo, mas ele acolhe muito bem os gringos. Mas, Gringos, assim, e aí eu acho que é por isso que, assim, e não que acolher os gringos seja ruim, eu acho bom, eu só acho que, assim, ele poderia acolher todo mundo, né? Tipo, a porque gente é também, né? engraçado que às vezes a gente, não que não deva valorizar, mas às vezes o povo brasileiro valoriza mais alguém que vem de fora do que alguém que vem de outro estado. E isso eu acho meio complicado, entendeu? É, quando o produto importado começa a ser super valorizado e o produto nacional, né? Tipo, às vezes um Aí, quadro de alguém que é americano vale muito mais de um quadro de alguém que está num estado vizinho do seu, que você fala, mas esse quadro é dali da outra cidade, eu não vou comprar isso daí. Tipo, por que que os artistas, talvez brasileiros, não devam, né, ter um destaque assim tão grande, né, ser tão fã de alguém quanto você é? Por que que você supervaloriza, sei lá, o Justin Bieber e não valoriza um cantor de pop nacional? Não sei. Tô é, dando exemplos aleatórios aqui. Mas, assim, é muito louco isso. E aí eu sinto isso, que é, o povo brasileiro, eles acolhem muito bem. Por exemplo, existem youtubers que fizeram fama por conversar com o público brasileiro e não moram aqui. Tipo, tem, acho que ela, não sei pronunciar direito, mas não sei se é Nienke ou Ninko, é uma loirinha, ela é holandesa e ela, eu tipo, conheço. bombou, assim, ela tem, sei lá, 4 milhões de Sim, seguidores. É teve legal uns o canal vídeos. dela, acho super legal. Mas assim, tipo, a galera segue ela porque, tipo, é uma gringa Ainda. falando e tal. Se fosse Sim, alguém brasileiro, talvez até reagindo, fazendo as mesmas coisas, não sei se teria não tanta teria o mesmo alcance. tanta graça, assim. Tanto que ela estourou aqui e não estourou no país dela, né? Tipo, ela vem pra cá, ela é super famosa e lá, eu não sei se ela tem uma. Ela não é Sei sutu. lá, é muito louco isso. Mas assim, É, tipo. é Mas uma eu falta assumo que, também um eu acho que pouco. também, desculpa, tem o teor curiosidade também, né? Eu acho que isso é a graça também de que atrai as pessoas a viajarem. Tipo, você ter a curiosidade de saber também como é a pessoa do outro país. Tem uma coisa de mistério, de tipo assim, eu nunca ouvi falar nada Sim. sobre alguém da Hungria. Então, como que um húngaro vai reagir vendo um clipe de funk? Porra, é um negócio que você fala assim, eu quero ver esse Você cara. vai, nossa, quero saber. Também é legal, realmente.
tenho esse negócio de curiosidade, Uhum. mas eu também concordo que a gente coloca muito o nosso próprio, a nossa própria cultura e nossas próprias produções Uhum. para baixo e coloca gringo, americano, pô, não Uhum. sei o quê. Então, gringo faz ali um videozinho. Olá, estou no Brasil. Pronto. Uhum. Meu, a galera tá lá. Pá, 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 pá. Agora, você, a gente é brasileiro, faz um conteúdo, não sei o que, Uhum. traz um monte de informação. Então, tipo, a galera cagou, sabe? Exato. Então, assim, tem uma questão muito de. Também tem a questão racial também, assim, tipo, um loirinho do olho azul que tá lá, Uhum. né? Então, assim, vamos cair pra realidade, que não quero entrar Uhum. profundamente neste Sim, sim. assunto, mas tem essa Mas é questão de. importante. Uhum. é, isso, infelizmente, sim, sabe, isso faz tem uma diferença. Eu falando aqui e um loirinho do olho azul, homem, falando a mesma coisa. Então, assim, Uhum. as pessoas dão muito mais credibilidade por um cara que é gringo. Sim, ele gringo, Loirinho do sabe, olho mesmo azul. tendo dificuldade de falar a língua, a pessoa, tipo, dá É, uma eu acho valorizada. É, então. lindo. Não, não, não. Então, assim, é bem profunda Uhum. essa questão, né? Sim. Mas é o legal, mas a parte de você acolher e Isso eu receber acho bem bem, legal. Aham. pô, eu acho mara, e isso eu acho Uhum. bem legal. É bem É, legal. teve a Copa, teve um cara que me parou no metrô do nada, e o cara perguntou, ai, por favor, falando português, né? Você tava aqui no Brasil, na Copa. Eu tava no Brasil na Tá. Copa, e aí o cara me parou no metrô, assim, falando inglês super quebrado, tipo, broken, como é que fala? Aham. Um português meio não muito bem falado, e daí o Uhum. cara, por favor, eu sou não sei da onde, que eu não lembro, eu tô perdido aqui, eu quero pegar o metrô pra direção não sei da onde. E aí não, você pega aqui, entra, você pega essa linha tal, azul, vermelha, você desce em tal lugar, não sei o quê. E o cara, pô, nossa, muito obrigada, nossa, você é super gente boa, vocês aqui, eu quero falar uma coisa, vocês são muito legais, vocês brasileiros são nota 10 assim, vocês tratam as pessoas muito bem. Uhum. Aí que bom, eu fiquei assim até super feliz, porque ele teve uma experiência com todas as pessoas que ele trombou É, pelo Brasil aí quando ele foi na Copa, eram legais. ele foi super bem tratado. Então eu achei, pô, bacana isso, né? Uhum. Ele é, Mas eu ouço bastante isso, assim, quando eu tô viajando, assim, seja na Europa, em todos os lugares que eu fui, que eu falava que eu era brasileiro e as pessoas já tinham tido algum contato com brasileiro, eles normalmente tinham uma impressão boa. E isso eu acho sim, muito legal. Eu espero que essa aqui imagem não também. mude. É, espero que. Aqui nos Estados Unidos também, a mesma coisa. Tipo, a Uhum. maioria, eu pelo menos, né? A minha experiência, pode ser que outras pessoas tiveram experiência diferente, mas eu tive poucas experiências desagradáveis. Tipo assim, eu Uhum. já tive uma situação que eu estava num bar com algumas outras amigas brasileiras também, e chegou uns caras para conversar com a gente, Uhum. e eles começaram e eles, o que vocês fazem aqui? Tá, a gente é au pair, a gente cuida de criança. A gente veio do Brasil, a gente mora com uma família americana. E aí os caras começaram, tipo, tirar sarro. Falar Nossa, assim, que ridículo. a gente tem. Vocês não cuidam de criança maior de 18 anos? Vocês não querem ir lá em casa ter umas cuecas lá pra lavar? Tipo, Nossa, mano, aí ridículo. assim, e eu fiquei puta, assim, eu fico puta até hoje, porque na época eu não conseguia me expressar muito bem em inglês. É muito Então difícil isso, né? eu queria eu queria dar uma tirada, eu não conseguia, porque o inglês não saía. Se fosse hoje, cara, ia dar uma tirada tão grande, mas a Eu maioria, já mas passei essa por foi, uma situação assim. Foi mais ou menos isso, assim, mas não foi diretamente comigo. Então, assim, não foi pelo fato de eu ser brasileiro. Mas é muito incômodo, por isso que é importante vocês saberem um pouco do inglês ou do espanhol, do que vocês puderem saber aí da língua local, do país que vocês estiverem. Porque eu já passei por situações que tinha um cara que tava me irritando muito. Eu queria dar uma resposta pra ele, só que eu não sabia falar. E, tipo, isso começou a me irritar. Eu fiquei, tipo, eu não sei nem
palavrão nessa língua, não é possível. Tipo, e eu vou falar e o cara não vai entender, tá ligado? E foi muito. Aconteceu duas vezes, assim, tipo, uma eu tava numa festa em Barcelona. E a gente tava com o pessoal do hostel e tal. E aí chegou um cara bêbado e ele começou, tipo, a importunar uma das meninas, assim. E o Hum, cara, ele não falava inglês. E a menina só falava inglês. E aí, meio que ele começou a falar em espanhol. Eu entendi o que ele tava falando. uhum. E aí ele, tipo, falou pra mim, assim, algumas coisas do tipo, falou umas groselhas, assim. E aí eu não gostei, assim. E aí eu queria responder, tipo, meu, sai daqui, você tá sendo desagradável e tal. Só que eu falei, meu, eu não sei como eu falo, tá ligado? Aí eu lembro que eu cheguei e falei inglês pra mina, meu, ó, esse cara, tipo, é zoado, né? Tipo, não vale a pena nem dar trela, nem conversar, porque esse cara não tá sendo legal. Tipo, Uhum. vamos com a galera pro outro lado. E aí tentei falar isso. Só que aí o cara começou a insistir. Eu falei, mano, eu preciso dar uma resposta pra esse cara. Aí eu virei, tipo, eu lembro que eu falei em português mesmo, assim. Eu falei, cara, você é muito chato. Aí ele, tipo, não compreendo, não compreendo. Eu falei assim, meu, tipo. Aí tipo, mano, Sai daqui, tipo, sai eu daqui, falei, vaza, chispa. vaza, tipo, chato, chato, boring, boring. Tipo, mano, na hora que você fica nervoso, você não vê nem o que você sabe. Aí eu Não, comecei a querer falar em não, pior que português, tipo, mano, sai daqui, tipo, para. Enfim, foi uma vez e outra vez foi na Itália que tinha um cara brigando com uma menina no metrô em italiano. E aí eu queria falar alguma coisa, tipo, meu, não briga com a menina, tava eu e a Lê. E aí ficou eu e a Lê assim, tipo. Aí eu, que a gente tipo, não sei o faz? que eu falo. Aí a Lê falou, meu, não fala nada, você não sabe falar italiano. Eu falei, mas, tipo, o cara tá xingando a menina e a gente ficou numa situação super chata, assim. Aí depois eu falei, não, já comecei a buscar, assim, ó, no tradutor, preciso aprender um palavrão em italiano. Preciso aprender que eu não vou. Meu, eu sei um palavrão em italiano que a minha tia me ensinou uma vez, eu não sei se aqui eu posso falar. A Não gente é, tá no. não é cáspita. Cáspita é tipo um É, palavrão, mas não é tão pesado, eu acho, não sei. eu sei que katsu É é cato, isso é katsu. Minha, cato. minha mãe falava muito, minha avó também falava muito. É, então, aqui em casa Apesar de também. não ter, acho que não tem nada a ver com italianos, mas minha avó e a minha Mas mãe falavam katsu muito. já é um pouquinho mais pesado, porque eu sei que eu falei isso. Eu usava isso de gíria aqui em São Paulo. Tipo, Não, qualquer eu coisa que usava acontecia, eu também falava porque a minha mãe katsu. falava Eu falava qualquer coisa, porque minha família usava também. E eu falava, que katsu isso? Ai, de katsu, katsu. Não eu sei o quê. também usava. Aí um dia eu falei, eu não sei se foi katsu ou cáspita, e uma menina que era italiana ficou meio tipo assim. Eita, eu falei, é Eita, pesado isso? Eu achei que era leve, eu achei que era tipo, caramba, tipo, eu não achei que era um bagulho. Aí eu ela, mais ou menos. Eu falei, foi tenho muito. essas. Eu já passei umas vergonhas em inglês aqui também, assim. Depois a gente pode fazer uma outra live Sim, sobre uns mico de língua, viu? Porque podemos fazer. Galera, comenta aí se vocês comenta aí se vocês estão querem curtindo. uma Vai dar live. 1 hora já de live. Acho que até fazer algumas últimas perguntas aqui também para não estender Então, muito. eu tenho mais. Acho que. Deixa eu ver. Manda aí as perguntas suas. Aqui, ó, só resumindo as últimas perguntas que o pessoal mandou aqui, que eu anotei. Termina as suas, que daí eu falo as minhas aqui. Então, que já falou da alimentação e tal. Aí o pessoal perguntou só em relação ao visto, se foi muito difícil de tirar, como é que tá, enfim, se você tirou e tal, pra trabalhar. É que você explicou lá no começo, né? Que você tirou, agora você casou, então você tem o visto, o green card, não sei Permanente. como que é. Isso. Uhum. Mas eles perguntaram do visto, eu acho que o visto tá mais ou menos explicado para tirar. Eu tirei recentemente, então eu acho que isso eu posso até acrescentar um pouco, que eu fui no consulado aqui, primeiro você tem que ter um passaporte, aí o visto de turista, né? E aí você marca uma entrevista e não é tão barato, eu acho que eu paguei em torno de 100, cento e poucos dólares, assim. E Que ainda aí em reais tá quanto? agora tá o quê? Uns R$ 5 o dólar? Então deve estar. Acho que foi US$ 130, sei lá. Deve estar aí agora uns 700, R$ 800 para tirar. Na época que eu tirei, foi ano passado, eu paguei R$ 650. E aí você vai Cara, lá. É caro. E aí você vai lá e faz a entrevista, assim, você tipo, tira uma foto, tal, faz o negócio, e leva para fazer a entrevista. É uma fila enorme, aqui em São Paulo, pelo menos. 1 hora e meia lá na fila, tal, detector de metais e tudo. E eu tive essa experiência também. Mó chá de cadeira. eu fiquei meio até tenso, assim, velho. Eu achei até que já tava fazendo alguma coisa de errado. Porque, tipo, nossa, você tira o cinto, tira a carteira. Tipo, eu falei, meu Deus, parece que eu tô Não entrando pode nos entrar no Estados Unidos. celular, né? Não pode usar celular, não pode usar nada. E aí eu É, falei, será que eu tô entrando já no país? Será que eu tenho um não é bem teletransporte? isso, né?
E aí eu fiz a entrevista, e aí, tipo, eu tava tranquilo, porque eu falei, ué, eu não devo nada. Vou chegar lá, vou falar que eu quero ir passear, e é isso, né? Tipo, É isso. e aí o cara da minha frente não passou. Aí eu gelei. Aí eu falei, opa, que O isso? cara da sua frente. É, o cara tava na minha frente, estavam aceitando um, aceitaram o outro, aí chegou o cara da minha frente. Tudo bem que eu acho que as respostas dele não foram tão boas. Então, o ideal é você sempre ser natural e falar a verdade, né? Mas perguntaram, o que que você tá indo fazer lá? Ele falou, Uhum. trabalho. Aí o cara falou, trabalho do quê? Aí ele, eu mexo com prensa térmica, eu tô indo para uma convenção, tipo, só que ele não explicou muito bem, ele não falou o nome da convenção. Então acho que quanto mais informações você puder dar, né, explicar o que você tá indo fazer, melhor. Que nem eu cheguei e falei, eu quero ir pra Disney. Ah, mas onde você vai ficar? Aí eu passei o nome do hotel que eu pretendo ficar. Ah, com quem você vai? Ah, eu vou com a minha namorada. Ela já foi? Já, ela tem visto, tal. Você tem emprego aqui? Ah, tenho, não tenho, sou autônomo, não sei. Se você tiver alguma coisa para comprovar. Só que se você for mostrar algum documento, só mostra se ele pedir. Porque eu fui tentar tirar um documento falando, aqui tem um comprovante do trabalho que eu faço e tal. Ele falou, não, tipo, você só me dá o documento se eu pedir. Então, tipo, você só faz o que ele vai pedindo, entendeu? E acho Nossa, que que secura, né? é, Não, eles são meio foi seco tipo mesmo assim, ele, nessa. não, você só me dá papel se eu pedir. Se eu não pedir, você não me dá nada. Eu falei, não, beleza. Recolhi meu documento, guardei Patada, na tome. pastinha, falei, sim senhor, Tá vamos lá. bom. E eu falei tudo em português também, assim, você não é obrigado a chegar lá falando inglês nem nada, até acho melhor você conversar em português, porque às vezes você chega querendo falar inglês, você não consegue se expressar direito, não consegue, se você não tiver inglês E acaba fluente, sei se lá, embananando, né? acaba falando besteira, então acho que é isso, para É, tirar o visto. essa experiência que você teve foi um visto de turista, então, assim, lembrando para a galera que o visto de turista realmente eles não vão obrigar que você fale inglês, porque para você viajar e visitar os países, você não é obrigado a falar a Uhum. língua do lugar, né? Então, isso não é um critério mesmo. Mas uma coisa que é bastante importante é a questão do trabalho, né, para tirar o visto de turista. Se você, o que que eles vão olhar muito? Se você tem vínculos com o Brasil. Então, Uhum. assim, se eles desconfiarem de alguma coisinha que você, é, de repente, eles acharem que você vai viajar para os Estados Unidos e não vai mais voltar, então aí é fogo, porque eles podem negar, né? Então, sempre, né, fale a verdade e tente ir pedir o visto num momento que você esteja trabalhando, tenha comprovante de trabalho, né? Se você é autônomo, você tenha lá, sei lá, ou as declarações de imposto de renda, ou você tenha Uhum. é, extrato bancário. Qual tipo de Sim. documento você levou? Eu levei um comprovante de uma prestação de serviço que eu faço, que é tipo um cliente meu, mas assim, que eu já presto serviço há muito tempo e ele fez um contrato e tal. Eu sou MEI, né? Eu sou microempreendedor, então eu sou designer, então eu mostro. Mas ele nem me pediu, pra falar a verdade, né? Ele só falou assim, É bom levar, só que em é, caso eles peçam, tipo, né? ele não me pediu, eu falei o que eu fazia e, tipo, o que eu trabalhava. E foi isso, assim. Mas eu entendo que. Eu até cheguei a anexar outros comprovantes pra tentar fixar coisas aqui. Então, tipo assim, comprovante do carro, sabe? Tipo, eu tenho esse veículo. Não sei, porque eu achei que talvez alguma coisa pudesse falar, eu tenho algum bem Sim, aqui, eu tenho alguma coisa. quando Entendeu? eu pedi o meu visto, eu levei o documento do meu carro. Também Uhum. aconteceu a mesma coisa, eles Tipo, não me conta, pediram. né? Conta de casa eu levei também, tipo, a conta de água, luz, É, pra mostrar que eu resido em algum lugar aqui, não, sei lá. isso, isso. Tipo, então acho que alguma. É muito aleatório, gente. Então é bem complicado você falar Sim. assim, olha, faça isso que vai dar certo. Cara, não é. É igual quando você manda coisa daqui dos Estados Unidos pro Brasil. Hum, Quando chega lá no correio, você não tem como saber ao se vai certo passar ou não, né? se vai ser taxado ou não. Então, o visto é a mesma coisa, cara. Tipo, Sim, às vezes você vai com todas as coisas, mas quanto mais verdadeiro e sim. sincero e comprovantes você tiver, você vai ter menos chances de É. ser. E a dica que eu dou é não tente. Obviamente, assim, fale a verdade, mas não tente criar uma história muito longa, nada muito absurdo. Tipo assim, não, eu vou fazer isso, mais isso, depois eu vou fazer. Tipo, seja objetivo. O que que você vai fazer lá? Vou passear.
Tipo, É, vou objetivo, acabou, direto ao Vou ponto. férias, é férias, vou passar minhas férias. É, Não precisa, eu vou passear, mas eu tô pensando em talvez pegar um carro e ir pra outra cidade. Tipo assim, seja objetivo, vou passar nas férias. Qual cidade que você vai visitar? Quero visitar essa e essa cidade. Tipo, ponto. Você não precisa. Porque às vezes você começa a se prolongar e a história começa a ficar meio esquisita, entendeu? Tipo, e aí você e se aí, banana. aí às vezes ele te faz uma pergunta do tipo, teve uma menina, essa aconteceu também, ela tava na fila do lado da minha e eu ficava só ouvindo as histórias ali, né? A menina chegou e falou assim, ele falou, o que que você vai fazer nos Estados Unidos? Ela falou, eu vou passear. Até aí ela tá vindo bem, vou passar minhas férias. Aí ele falou assim, aonde você vai ficar hospedada? Tipo, ela poderia talvez ter passado o nome de um hotel, ou, enfim, não sei. Tipo, ou então se blinde com todas as informações. Ela chegou e falou assim: não, eu vou ficar na casa de uma amiga. Aí ele falou: ah, é? Qual que é o nome completo da sua amiga e o endereço dela? Aí ela, eu não sei o endereço da minha amiga. Aí ele, mas ela mora lá? O que que ela tá fazendo lá? Porque aí ele já queria saber se a sua amiga era ilegal. Tipo assim, Legal, né? basicamente é isso. Tipo assim, ele vai ver, então tá, a amiga dela é essa. Foi há 2 anos atrás, nunca mais voltou. Nunca Tá, mais voltou. tipo, Ou seja, você tá querendo fazer a mesma coisa. exato, tipo, então, sei É, lá, tipo assim, a resposta. Aí ela ficou toda preocupada. Ele falou: se você não me der o nome da sua amiga e o endereço dela, eu não posso te liberar. Aí ela, tipo, ai meu Deus, e não sei o que, caraca. sabe? Tipo, e aí eu não vi qual que foi o desenrolar, mas ela, tipo, eu preciso achar, posso pegar meu celular porque eu preciso pegar os documentos e não sei o que. Tem que estar Tipo, preparado, cara. então, É. é Eu complicado. também a mesma coisa. Se alguém quiser também tiver interesse, deixa nos comentários aí também que a gente Isso, pode também fazer uns um, vídeos, outros vídeos a questão isso. de eu já passei por dois tipos de visto aqui nos Estados Unidos e já passei pelo processo de green card também. E enfim, então assim, eu nunca fiz vídeo a respeito eu só fiz vídeo a respeito do visto K1 de noiva. Então, se alguém tiver interesse, pode ir lá no meu canal ver. Tem passo a passo e para que que serve. Mas esse visto Então, é só para casamento, né? Quem tem uma pessoa que quer casar, um uhum. cidadão americano. É, mas eu nunca fiz um vídeo a respeito do visto turista. E eu nunca fiz também a respeito do Green Card. De repente, se a galera pedir, aí eu posso fazer sobre o É processo bem do que. legal, aí, ó, se vocês Os quiserem. vídeos meus, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre empregos nos Estados Unidos. Então, eu vou Era a lançar última uma. pergunta, só pra. A última pergunta É, que mandaram é: emprego, então, vou como entrar já. tipo, o salário dá pra você se manter, alugar, Então, eu já vou moradia? também emendar com uma pergunta Já aqui, emendei que a partir de agora é só as suas da aí. Tereza, que me mandou pelo meu Instagram aqui, que ela também falou assim: quanto precisa um aposentado para viver modestamente aí? Então, assim, eu vou entender a pergunta dela de quanto por mês uma pessoa precisa para viver, tá? Modestamente. Sim, E aí, já emendando aí com a pergunta da mesma pessoa que mandou para você. Bom, gente, tudo depende da cidade. É, tem lugares, o salário mínimo nos Estados Unidos varia entre US$ 7 até acho que US$ 14. A cidade que tem o salário mínimo mais alto é onde eu moro, DC. É Washington, DC, que é a caraca. capital. É o salário mínimo mais alto. É, que acho que é US$ 14. Eu não tenho certeza, não, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então, quem 14 quiser dólares por hora, é isso? Por... por hora. Aqui é contado por hora. Então, assim, tem empresas que conta mensal, né? Que seria o flat rate, que fala que é tipo o salário, não importa quantas horas você trabalhar, é um salário tal, que nem a gente faz no Brasil, um salário mensal X, para você trabalhar, sei lá, 45 horas, 40 horas semanais. Mas geralmente aqui é contado por hora e a gente recebe também semanalmente. É muito comum receber semanalmente. Uhum. Então, assim, gente, tem cidades que têm um custo de vida muito mais barato. Onde eu morava, vou dar os exemplos que eu sei. Eu morava em Virginia Beach. Lá o custo de vida é bem mais barato, só que os salários lá são bem mais baixos também. Então, por exemplo, eu faço empregos que a galera chama de subempregos, que eu tomo conta de criança, eu limpo casa, eu entrego comida. Eu dava aula de inglês também, só que perdi todos os meus alunos por causa do coronavírus.
Verdade. infelizmente. Mas aí, quando passar, eu pretendo voltar a dar aula. Mas você dá aula de inglês É, pro pessoal pela internet, assim? Ou não, eu não? dava aula de inglês para brasileiro particular, dava aula de inglês particular. Então, eu ia na casa deles. Então, assim, eu Ah, tinha entendi. alunos segunda, a segunda, quinta. Eu tinha, tipo, todo dia da semana eu tinha alunos e eu ia na casa deles. Mas aí o coronavírus, você não pode ficar indo na casa das pessoas. Perguntei se eles queriam online, acabou que não queria, enfim. Mas isso é outro assunto. Aham. Então, assim, onde eu morava, em Virginia Beach, um aluguel, assim, para você morar, vamos supor que você é sozinho, tá? Então você vai gastar entre 500 a, sei lá, US$ 700 para alugar um quarto né, na casa de alguém. Tipo assim, você dividindo. Aqui é muito comum roommates, que Uhum. chama. Roommates é você alugar um AP, uma casa, e cada pessoa pega um quarto e vocês todos dividem o aluguel. Então Uhum. eu já morei assim, em Virginia Beach, então eu dividia um apartamento com mais dois amigos e eu pagava US$ 500 de aluguel por mês e pagava mais uns 100 de contas, tipo água e telefone e internet. Uhum. Então, assim, aí você tem gasolina, né? Então, a gasolina eu gastava em Virginia Beach, tipo, US$ 25 a US$ 30 estourando por semana de gasolina. Caraca, até que era pouco, né? É, Assim. é pouco, a gasolina não é muito cara, não. Aham. Agora, onde eu tô morando agora é um pouco mais caro, mas enfim, onde eu tava morando em Virginia Beach, o meu celular, gente, eu parcelei. Então, assim, como eu comprei um celular novo, eu parcelei na conta. Então, eu pago a conta mais a parcela do celular. Então, a minha Uhum. conta é um pouquinho cara. Então, eu pago US$ 100 por mês de Uhum. conta de telefone. Então, assim, a internet ilimitada, tal. Isso é bom. É, e, por exemplo, o meu carro, né? O meu carro tem um carro velhinho. Meu carro é um carro 2013, mas é um carro bonzinho. Cara, me leva pra tudo quanto é lugar. Uhum. E eu pago US$ 113 por mês de parcela do meu carro. Caraca, é muito pouco. cento e É muito treze barato. Aí agora como eu falo, seguro. O meu seguro agora tá mais caro, porque antes eu tinha em conjunto com meu ex-marido, agora quando eu separei, as contas, e daí ficou mais caro. Então, se Uhum. você tem para pessoa conta família, essas coisas, aí acaba ficando mais barato. Mas Uhum. agora eu pago seguro US$ 140. Então, o meu É seguro mais é caro que a caro. parcela do carro. Exatamente. Então, Ai, assim, essa. gente, uma cidade que tem um custo de vida mais baixo, que o salário mínimo é tipo US$ 7, ó, o salário mínimo na Virgínia é US$ 7 por hora. Então, para você morar numa cidade dessa, você precisa de mais ou menos, olha, um salário legalzinho, US$ 3.000 por mês. É um salário legalzinho. Agora, por exemplo, eu mudei para DC, que é uma cidade bem mais cara. Então, assim, supermercado é muito mais caro, Uhum. gasolina é mais caro, tal. Aluguel é mais caro. Então, assim, eu tenho que, para mim, para eu ficar de boinha, eu tenho que fazer uns 4.000 por mês. Mas Pra eu ficar. nesse valor dá pra chegar fazendo um trabalho assim, é, um trabalho mais simples do tipo assim, é, igual você falou, por exemplo, alguém que não tem uma experiência enorme quer chegar aí, consegue atingir esse salário? Por exemplo, não sei, Hum, trabalhando de Uber ou fazendo alguma coisa. esse salário que eu estou dizendo é baseado nos empregos que eu faço. Caraca. Então, assim, galera. Então, assim, você fazendo trabalho de cuidar de criança, trabalhar em restaurante, lavando prato, de garçom, em obra, você trabalhando, vamos dizer assim, trabalhos para imigrantes, Uhum. né? Você consegue tirar um salário vamos, assim, às vezes você consegue tirar. Eu sou muito, sim, não tô falando assim, nossa, eu sou o máximo, mas, cara, eu sou muito esforçada. Uhum. Tipo, assim, antes do coronavírus, eu tava trabalhando em quatro empregos. Pai do Então, Chris ficou assim, com um pouco de ciúmes eu sou agora. Pai do Chris ficou miúdo agora, hein? O o pai do Júlio falou: o Cris, que é cara, isso? Eu tenho dois empregos, tá no a Mari chinelo, tem quatro. tá no chinelo, o pai do Cris, Ficou chato. porque
eu fazia 4 coisas. Então, assim, ó, de manhã eu limpava uma casa, de tarde eu cuidava de criança, eu pegava as crianças na escola de tarde. Depois que eu limpava uma casa, eu ia direto, pegava as crianças na escola, ia pra casa Ah, deles. Os pais voltavam do trabalho. Eu ia, aí eu já ligava o meu aplicativo, eu ficava online e ia entregar comida. Depois que eu entregava comida, eu ia dar aula. Então, caraca, é tipo, muita mano, coisa. eu chegava, eu não tinha tempo. Luan, eu almoçava no carro. A minha Pô. marmitinha, cara, era dirigindo aqui e comendo sanduíche aqui do lado, cara. Então, Uhum. assim, se você quer, você consegue, entendeu? Então, assim, você não Uhum. tem preguiça de trabalhar, você consegue. Então, eu tenho meta, assim, eu quero fazer, sei lá, US$ 1.000 a semana, eu quero fazer. Então, você corre atrás e faz, Uhum. entendeu? Mas eu acho que para viver legalzinho, pelo menos uns 3.000 É, por no caso mês. dessa pessoa que fez a sua pergunta, ela era uma aposentada, né? Então, É, eu não sei se se ela assim, quis dizer que é uma aposentadoria daqui do Brasil, né? Alguma renda. é, isso é assim, se você for aposentado no Brasil e você quer Você teria que vir, ganhar talvez 10, 12 mil reais por mês é, pra viver aí, tranquilo. aí você vai Hoje, ter né? que fazer contas aí, né? Tipo assim, se você ganhar uma aposentadoria de R$ 12.000, aí, tipo, você vem pra 12 cá, mil você não. reais aqui você vive muito bem. Tipo, É, perto 12 de reais. 12 mil reais convertendo. Que é aquela coisa, né? Quem converte não se diverte, né? É a grande Uhum. frase. Ai, Não, nunca tinha ouvido isso. quem converte não se diverte, não. Porque é verdade, às vezes a gente chega. Eu tô dando um exemplo da última viagem que eu fiz lá, mochilão pela Europa. Mas assim, a gente ia comer. Ah, esse prato é 15 euros, por exemplo. Aí a gente vai lá e converte. Ah, 15 reais. Nossa, que isso, 70 reais. Eu não vou almoçar nesse lugar. Só que assim, Aham. se você está trabalhando lá, um exemplo, você está morando no lugar, você está recebendo na Uhum. moeda, né? Então seria É, quase como, assim, 15 reais aqui. Então, é R$ 15, tipo, o que você come exatamente. muito bem num restaurante aqui com 15 reais? Mas, obviamente, se você converter para outra moeda, é mais ou menos isso. Óbvio que eu estou dando um exemplo um pouco mais exagerado, mas é isso, né? É, Tipo, sim, exatamente. Então, tipo, se eu for falar pra você, ó, é, eu pago US$ 100 de conta de telefone, vamos supor que o dólar tá R$ 5, não é que eu pago R$ 500 de conta de telefone, né? Então, assim, eu pago como se fosse cem 100 dólares, reais, então R$ 100. Então, são sei, os US$ 100 para mim é como se fosse uns R$ 100 para sim. você no Brasil. Então, não, é isso mesmo, quem converte não se diverte. Então, se você vai viajar, se você vem para os Estados Unidos para passear, daí sim você vai ter que, Vai ter tipo, que. né, você tem que Ainda mais transformar agora, né? aqui. Tipo, porque o dólar agora tá um absurdo, tá? Mais de 5 reais. E a grande questão é, tipo, é engraçado ver, porque existem alguns bens de consumo, como carro, por exemplo, que mesmo convertendo, ele ainda é mais barato nos Estados Unidos do que no Brasil. Tipo, e isso é uma coisa muito louca, né? Você, sei lá, pegar uma BMW, às vezes aí ela custa, sei lá, 18 mil dólares, e você converter ela aqui no Brasil ainda é mais cara. Assim, mesmo convertendo. Mesmo converter. Ainda tem algumas coisas que eu tô tentando aqui mandar uma coisa no chat, mas não tô conseguindo. Eu não tô Mas conseguindo ver o chat, não sei se a galera. tem uma galera aqui que Se você puder falou ver. um hello aqui. O Dani falou assim que ele foi para algumas baladas no Texas, ele mora no Texas. E não gostei, mas ele foi numa festa brasileira e gostou da festa brasileira. É assim, realmente ainda as nossas festas ainda são mais animadas. Não, brasileiro Aí sabe da o festa. Guilherme falou aqui, hello, hello. Mas, enfim, realmente você converter, mas é outra coisa também. A gente pode fazer, meu, cara, uma outra live só Só de falando preço. disso Eu acho também, que é um bom vídeo. A só gente pode até preços. bolar isso aí. É um bom vídeo. Não, mas é. E aí, tem E mais aí pergunta? eu tenho mais 2 perguntas, se você tem mais aí. Não, aqui eu fechei porque eu tô com medo de abrir o chat e cair de novo a live igual aconteceu no começo. Então eu tô deixando só a sua tela aqui aberta e por isso que eu tô olhando pra cá, eu olho pra você quando eu olho pro lado. Ah, E então as fechou. perguntas eu tinha anotado antes das perguntas que mandaram pelo Instagram. Ah, tá. Então aqui eu tenho mais 2 que me mandaram no Instagram também, que Beleza. foi o Wesley, que falou assim: o lanche do McDonald's tem o mesmo sabor? Olha, É uma Wesley, curiosidade que eu tenho Wesley, também, porque é barato aí o McDonald's, né? é.
é o mesmo gosto, mesminha coisa, batata maravilhosa, igualzinha. O lanche eu não gosto, mas a batata, cara. Eu gosto da batata e do smoothie. O smoothie, eu não sei se tem no Brasil. É aquele, Hum. tipo, smoothie. Eu não sei como é Não, que. eu acho que até. Eu não sei se tem no McDonald's, eu sei o que é, mas eu não sei porque, eu vou ser sincero, faz muito tempo que eu não vou no McDonald's, eu não Né, sei. no McDonald's tem um smoothie de morango e de manga que eu amo. E, tipo assim, é muito barato. É tipo coisa Olha, de. É $2, eu acho, o smoothie. É, bom, o número um, que é o Big Mac? vamos, É o Big vamos, Mac? é o Big Mac, Aham. vamos pelo o número, assim, né? Pelo lanche mesmo, pelo Aham. número, que chama meal aqui, que é a refeição mesmo. Aham. Acho que é $7. Acho que com o imposto e tal, com tudo fica uns $7, mais ou menos. 7, 8, tipo, não passa disso. É um E preço eu ok. gosto, Aqui ele deve estar aqui na faixa dos R$ 35, por aí, o combo, ah, né? não acredito. Por aí. trinta e Nossa, gente, cinco, tá 30 por brincando, aí. velho. Acho que o combo, sem ser aquelas promoções do dia, acho que é em torno disso. Agora tem agora umas promoções que eles estão fazendo que é tipo, sei lá, dois lanches por R$ 15, tem umas coisas assim. Você pega só o lanche, sem Só o refri, lanche. sem batata. Tem umas coisas assim, eu lembro. é, Mas assim, eu não tenho muito costume de comer no Mac, pra falar a verdade. Eu Eu depois também que. não, Ainda só. mais. Ainda mais depois que começaram a surgir essas hamburguerias, essas coisas assim, eu gosto muito Muito mais, melhor. sabe? E eu acho que os Estados Unidos também deve ter uma variedade muito grande dessas coisas assim, além do fast food, né? Não, tem lugares que tem hambúrgueres muito melhores, com certeza. Aqui McDonald's é, se você tá, tipo, meu, saiu da balada, tá morrendo de fome, só tem Uhum, McDonald's aberto, você vai lá, entendeu? Mas não tem outros muito melhores. uhum. Bom, aí a outra pergunta aqui que eu tenho, a última, é da. Bom, o Instagram dela é Onde Tem a Natureza, mas eu não lembro no nome dela, eu já entrei eu sigo ela aqui, olha só, que coisa, que eu não lembro o nome da menina, que feio, né? Mas eu sempre lembro da carinha dela, que ela sempre tá comentando. E ela perguntou o seguinte: os homens americanos são menos machistas que os brasileiros? Vamos fechar com essa polêmica? Vamos, vamos fechar com a polêmica? Ai, Mari, você trazendo essas polêmicas no fim do vídeo. Agora vamos ligar mais uma hora de live aqui que o assunto vai Não, render. eu vou tentar, eu vou ser bem enxuta aqui, porque senão a gente vai ficar aqui, cara, ó. E Não, também, fica à quem quiser vontade. saber mais, gente, você que perguntou, e quem quiser saber mais, vai no meu canal, que, cara, tá lotado de vídeo falando mal de macho escroto. Aí, ó. Se você não gosta, e americano também, inclusive, tá? Minhas experiências, tudo, vai no meu Instagram, você vai estar lá um monte de coisa. Agora, Então, só ó, vou deixar só pra avisar, vou deixar aqui na descrição, tá? As redes sociais da Mari. E se vocês gostaram também desse formato de vídeo, por favor, comenta aí pra gente poder fazer mais, né? me deixe Gravar mais sugestões de temas. temas, trazer, tipo, eu posso trazer outros convidados, enfim. Comenta aí, eu trago a Mari de novo também, a gente fala de outros assuntos. Tem muita coisa pra abordar, então uma hora e meia é pouco. É pouco, é. Porém, a gente também não pode se estender, senão o vídeo vai Não, ficar fica infinito. um filme aqui. Exatamente. Já é um filme, né? Então é isso aí. Agora falar dos Então, machos escroto aí, Mari. agora que. Agora. Bom, vou resumir bem resumido, vou falar assim mais da questão de machismo Uhum, mesmo. Na cultural. A cultura americana, as mulheres daqui, elas têm um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim. Então, a cultura em si é um pouco mais liberal. Então, consequentemente, né, os homens respeitam um pouco mais esse espaço das mulheres. Então, eu vou dar um exemplo que eu vi muito, assim, né? Eu morei com muitas famílias americanas, conheci trabalhei para muitas famílias americanas, uhum, e os casais, eles tinham um momento deles, né? O pai ia, eles contratavam uma babá, né? Que era eu, Joe, indo lá, e o pai saía com os amigos, ia pro futebol, ia né, para as coisas deles lá, jogar golfe, né, que aqui não é o futebol, que uhum. é o negócio, mas ia lá jogar o golfe, ela tomar a cervejinha,
E a mãe também ia jantar com as amigas, ia tomar cervejinha com as amigas, tomar o vinho com as amigas. Então, assim, eles têm sempre, assim, é uma coisa cotidiana. Então, eles marcam no calendário até. Eu tinha uma família que eu trabalhei, era o calendário na geladeira. Tipo, esse final de semana aqui, a mãe vai sair com as amigas, não sei o quê. Esse final de semana aqui, o pai vai sair com os amigos, não sei o quê. E não tem essa coisa de ficar ligando, você tá com quem? Não é não sei o quê. Não, 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 você não Uhum. vai, não. Você vai ter que me dar atenção, né? Então, eu vi isso muito entre casais aqui. Então, tem um pouco mais de respeito. Outra Uhum. coisa também que eu conversei com um amigo meu americano que fala português, que foi o que eu falei pra você que o vídeo dele tá lá no meu canal, quem quiser ver. Uhum. É, ele falou, ele foi pro Brasil e ele mesmo falou assim, falou, nossa, no Brasil, tipo, você vai numa balada, os caras agarram a mulher, nananana, tenta beijar, tenta abraçar, tenta não sei o quê. Ninguém fala nada. Ninguém, assim, todo mundo fica quietinho, finge que não viu, Finge que não vê. ninguém ajuda. Nos Estados Unidos, ele falou assim: se você for numa balada aqui, você pegar no braço de uma menina, cara, vai vir segurança, vai vir os caras tudo ao redor, vai intimidar esse cara, vai falar: o que você tá fazendo com a Você mina? pode ser preso, né? Se você fizer um negócio Sim, desse. sim, você pode ser Uhum. preso, preso, sim, exatamente. Chama a polícia, cara, rapidinho. Tá ali a polícia em 2 minutos, tá lá pra. Então, é, mais, né, eu já vivi na pele escrotice de homem machista, sim, e americano. Então, gente, é muito relativo. A cultura em si é menos machista, sim. Porém, vai sempre ter homens aqui que são, homens que não são, e no Brasil é a mesma coisa. Vai ter homens que são, vai ter homens que não são. Uhum. E é isso, assim. Resumidamente, é isso que eu posso fechar essa pergunta. Eu acho que é isso. Voltamos na teoria de pessoas boas e ruins, né? Acaba Ah, tendo novamente, pouco aquilo, em pessoas todos os ruins. lugares, né? E às vezes, só falando desse assunto, às vezes também vem a questão de tipo, será que eles estão sendo cordiais porque eles são cordiais ou será que eles estão sendo cordiais porque eles podem ser presos? Assim, porque talvez, sei lá, alguém realmente vai interferir ali na balada e vai Vai falar, cara, interferir. você tá louco de encostar? É, Não sei. eu acho que tem um Talvez. pouco também, assim, tem um pouco disso, sim, né? Em lugares assim que a lei é muito em força, tanto que assim a polícia tal chama law enforcement, que é tipo assim, se você for traduzir a força da lei, o Uhum. enforçamento da lei. Então, eu não sei nem se existe essa palavra em português, enforçamento, é tipo assim, né? Forçando a lei. Ou seja, ou você se comporta, ou Ou você. você vai. É, porque assim, eu vi um pouco essa ideia que eu conversei com um local de Amsterdã e ele falou que ele acha engraçado que algumas pessoas que moram em outros países é, provavelmente não têm a cultura, às vezes, de fazer algumas coisas. E aí, quando chegam em Amsterdã, que elas podem fazer, elas fazem, porque pode. Então, tipo, porque elas se sentem amparadas, tipo assim, ah, aqui eu posso fazer. E aí, Uhum. tipo, é meio complicado, né? Isso aí, até onde tá a consciência e até onde tá, eu só não tô fazendo porque Onde não tá? pode. Tipo, É, é isso que eu acho que as pessoas têm que tentar ter na cabeça. Não é porque, sei lá, no Brasil, numa balada, você não vai ser preso porque você encosta numa mulher que você deve encostar numa mulher, você deve fazer isso. independente de você estar no Brasil ou Uhum. em qualquer lugar do mundo, entendeu? Porque não é um ato que você tem que fazer em nenhum lugar. Eu acho que as pessoas têm que Sim. botar isso na cabeça, é muito louco isso. Então vai. O que que a gente cai nesse, nessa coisa que você veio agora, assim, é a educação. Eu acho que é Então, a base de muito tudo, né? da educação que a pessoa Uhum, teve, né? Quem que criou essa pessoa? Que ela viu na infância dela? Como ela foi criada? Então, exatamente. assim, se ela teve uma criação, e ela teve bons exemplos, e ela, né, é uma pessoa que foi bem orientada, tem menos chances de fazer coisas idiotas. E quando é uma Uhum. pessoa que não foi bem orientada, foi criada de uma forma ruim, infelizmente essa pessoa tende a repetir, tende, né, a É, repetir. Não que necessariamente, de repente a existem. pessoa Exatamente. desaprende, você pode desaprender coisas que Uhum. você aprendeu ruins,
mas você tende a fazer merda se você foi criado de uma forma ruim, Com certeza. né? Educação é a É base, a base enfim. de tudo, eu acho que é isso resume. Por isso que o investimento em educação é a coisa mais importante em qualquer país, né? É, exatamente. E aqui nos Estados Unidos também cai nisso, porque as escolas públicas aqui, Luan, são muito melhores do que no Brasil, cara. Não tem nem o que comparar. A primeira vez Uhum. que eu pisei numa escola pública aqui, eu fiquei chocada. Eu falei, isso é uma escola pública, cara. Isso, Laboratório, biblioteca gigante, cinema. isso eu tenho Cara, super assim, curiosidade. O dia que eu for aí, eu queria muito conhecer, assim, tipo. Porque eu tenho curiosidade de ver mesmo, olhar como que é. Porque às vezes a gente vê em filme. Mas até onde? O filme, né? Tipo, sei lá, eu tenho é, vontade de ver. tem muita coisa que não, mas tem muita coisa que é marketing, né? Mas tem muita, Sim. muita coisa que não. As escolas públicas realmente têm, cara, dá de 1.000 a 0 nas escolas públicas do Brasil, não tem nem comparação. Uhum. Muito legal. Bom, e com esse exemplo da educação, que aqui no canal Errei você sempre aprende um pouquinho aqui nos vídeos, né? Vamos encerrar essa live. Primeiro, eu quero agradecer muito a você, Mari, por ter inaugurado aqui o nosso quadro de lives. Espero que o pessoal. A Vivo, Exatamente, o pessoal também tenha gostado. A Mari inaugurou a primeira collab do canal Errei há uns 4 anos atrás. Foi a primeira collab e agora a é primeira. mesmo. Eu acho que eu também, a primeira collab com você que eu fiz foi com você, eu acho, não sei. Foi, a gente Mas, gravou. Eu não lembro qual que era o tema, mas eu lembro que a gente fez a primeira collab juntos. Eu acho que a gente fez é, algum foi- jogo sobre foi sobre países. viagens, Isso. uma coisa assim, foi Era tipo mesmo. verdade ou mentira. Eu falava 3 verdades que aconteceram na minha viagem e você falava, tipo, e uma mentira e você tentava descobrir qual que era a mentira. Verdade, é mesmo, gente. Já Foi. procura esse vídeo aí Procura. assistir. Tá, Tem um vai no ter meu que ir canal e um no atrás, hein? canal do Flan. Esse vídeo a galera vai ter que rodar pra achar. Tá bem, acho que é 2016, 2015, por aí. É, por aí mesmo, 2016. Acho que é 2016. 2016. Mas é isso, muito obrigado, Mari. Então, as redes Por sociais da nada, Mari tá aqui por nada. embaixo, Obrigada. acessem, curtam, sigam o canal dela, sigam o Insta dela para conhecer mais sobre a vida dela nos Estados Unidos. Se vocês têm dúvida, manda para ela aí, encha o saco dela que ela vai responder vocês aí. Pode mandar aí que eu faço mais vídeos pra responder. E é isso, não deixe de E sigam curtir. o Luan também. Quem chegou aqui pelo meu canal, sigam o Luan aí, que ele tem altos vídeos Mara de viagens. Viajou para altos lugares Mara. E tem muita dica legal. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Fiquem em casa, cuidem da, Fiquem em casa. cuidem da família de vocês, da saúde de vocês. E muito obrigado. E você, já errou hoje? Valeu, Mari. Até mais. Beijo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, Tchau. Luan.